Paz do Senhor, igreja, muito bom dia. Bom dia para vocês que estão aqui no Teatro UOL, para vocês que vão nos assistir virtualmente. Eu sou o Vini Lima e vou recorrer aqui à minha colinha porque a gente tem bastante aviso hoje, tá bom? Bom, convido vocês a seguirem a comunidade nas redes sociais, é @umlugarcomunidade. E para toda essa estrutura aqui, para as nossas transmissões, também exige um custo. Então convido vocês a contribuírem com seus dízimos e ofertas no Pix que está aqui em cima. Hoje a gente tem as reflexões diárias do pastor Edson de Salmos, sobre o livro de Salmos, em todas as plataformas sociais, em todas as plataformas digitais, e eu convido vocês a ouvirem também. Tem me abençoado bastante e creio que vai abençoar você também. Aqui na comunidade a gente tem o Ministério das Famílias, onde acontecem encontros quinzenais no Zoom e com convidados especiais. E se você quiser participar é famílias@umlugarcomunidade.com.br. E também se você quiser participar de um pequeno grupo, é só você entrar no site umlugarcomunidade.com.br/pequenos grupos e saber onde tem um perto da sua casa lá. E se você quiser abrir um pequeno grupo para reunir o pessoal próximo do seu bairro, próximo da sua região, você manda um e-mail para pg@umlugarcomunidade.com.br, PG de pequeno grupo. Aqui a gente tem o coral, nosso coral da comunidade, e é apenas para quem mora em São Paulo, para quem vem presencialmente aqui e quer participar do nosso coral. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da comunidade. E a gente hoje vai assistir mais uma pregação da série Veredas, né, com a pastora Akel Dan Feldberg, que ela vai trazer a mensagem aqui para a gente. E já ouvi a primeira vez no primeiro culto e creio que vocês vão gostar bastante. Peço para colocar o celular no modo silencioso. E hoje eu vou fazer uma oração meio diferente aqui, que é uma oração pelas ruas. Inclusive, num dia de frio como esse, a gente precisa orar pelas ruas. Deus nosso Pai, fazer uma oração pedindo pela população em situação de rua é pedir por nós mesmos, para que nós não sejamos coniventes com o preconceito, com a discriminação, com tudo aquilo que te fere quando você está na rua, sujo, com frio, ferido, abandonado, sozinho, tendo de comer do saco de lixo, não tendo afeto, ninguém falando com você. Ninguém se dirigindo e nem perguntando como você está, pois estão com medo, magro, sofrido, doente, com feridas, sem amor, abandonado, no frio. É assim que eu te vejo, Senhor. É assim que, te vendo, te vejo amoroso, compassivo e te peço perdão e misericórdia por ignorarmos o Senhor nas ruas. Amém. Essa oração é do padre Júlio Lancelotti. Eu escrevi um livro chamado Oração das Ruas, onde eu ouvi oração da população em situação de rua. Eu perguntava, como você fala com Deus? E a pessoa orava, eu transcrevia. E o pós-fácil é Oração pelas Ruas, do padre Júlio Lancelotti. Obrigado. A palavra de Deus diz que digno é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que está sentado sobre o trono, que reina sobre essa igreja, que reina sobre essa cidade, que reina sobre os desvalidos, sobre os que estão esquecidos, reina sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé para nós louvarmos ao nome daquele que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. O Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus conhece a sua condição. Maravilhado. E Ele sabe o que você precisa nessa manhã. Se você precisa de algo, acredite, o nome de Cristo tem poder. Clame o nome dele, que o nome dele tem poder. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 que era, é e há de vir. Eu canto com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eu canto com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eu canto com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós adoramos aquele que não permite que nós vivamos sós nesse mundo.
Eu sei que muitas vezes você anda em determinados lugares e você pensa, eu tô sozinho. Será que Deus está comigo? Será que eu cheguei até aqui, que Ele anda comigo? Eu digo para você, as pessoas com as quais você fala, os lugares onde você pisa, são lugares onde Deus está com você. Jamais estamos sós. Vamos lá. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Vou saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. E a palavra tá viva. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti. Vamos lá. Nos lugares que eu pisar, quero ouvir você. A planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E em quem você tocar, o Senhor vai tocar também. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, Eu sei. eu sei que tocarás. Vou saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra bem maior, maior é aquele que está em mim. Não ando só, ando em ti. E a palavra de Deus continua viva na minha e na sua vida. Há uma palavra. Há uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em viva em mim, bem maior é aquele que está em mim. Não ando só, ando em ti. E a palavra de Deus continua viva. Viva nessa comunidade, viva na minha e na sua vida, para a glória dele. Essa é a palavra de Deus. A palavra que continua viva na minha e na sua vida é a mesma que nos compele, nos motiva, nos incentiva a termos o coração no lugar certo. E um coração no lugar certo no reino de Deus é aquele que está mais disposto a dar do que a receber. Porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Fazemos isso porque um dia todos nós fomos aceitos no reino de Deus e recebemos dele aquilo que nunca pedimos. Mas ele nos devolveu vida, dignidade e nos devolveu lugar à mesa dele. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu
teu riso fácil, há lugar pra gente se sentar. É uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Venha ao reino. Veja, Senhor, veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. E nunca mais haverá morte, nem choro, nem pranto, porque todas as coisas estarão no passado. E Ele fará novas todas as coisas na minha e na sua vida eternamente. E todos nós seremos reconhecidos novamente. E reconheceremos Ele. Que meus olhos possam ver o teu reino encher. Acredite, vai acontecer. Que meus olhos possam ver face a face a glória. Que meus olhos possam ver o teu reino face a face. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino eterno, o teu reino. Que
nossa oração, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Senhor Jesus, tudo que nós mais precisamos nessa manhã é receber o teu amor, compartilhar com os nossos irmãos. Tudo que precisamos é andar contigo. Nós pedimos pelos nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, que as autoridades possam entregar todo o suporte que eles precisam, que a gente possa ajudar de alguma forma, que teu amor possa alcançar a todas as pessoas que estão sofrendo no nosso país, a todas as pessoas que estão aqui nesse culto, que vão nos ouvir, que também estão em sofrimento. Que a tua palavra chegue ao nosso coração e inunde a nossa vida, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. E é isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Se você se encontrasse hoje com a morte, que pergunta você faria? Ou o que você falaria para a morte? Se você vai ter uma carreira de sucesso ou não, a gente não sabe. Se você vai conseguir fazer aquela viagem que você está aí se planejando, a gente também não tem certeza. Mas existe sim uma coisa que é certeza nessa vida, que é a morte. Sobre a morte, tem uma história que eu me lembro muito bem. Praticamente todos os anos eu vivi longe da minha família, que fica no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre voltava, né? A gente morava do Paraná e a gente ia para o Rio Grande do Sul para visitar os meus avós, os meus tios que moravam lá no interior do Rio Grande do Sul, como eu já contei aqui para vocês. Então, eram 800 quilômetros para ir, 800 quilômetros para voltar, naquelas estradas terríveis do Rio Grande do Sul. Então, ali a gente já conhecia cada buraco que passava. Meu pai tinha um Corcel, a gente ia lá ouvindo fita cassete ali, muitas horas dentro do carro. E depois meu pai melhorou de vida. Não fique com inveja. Meu pai comprou um Monza dourado. Não sei que cor que era, um dourado mais ou menos assim. E a gente ia, era cansativo demais, mas quando a gente chegava, era tão bom. Minha avó estava esperando a gente com uma comidinha ali, com um pãozinho que a gente gostava de comer. E o meu pai tem 10 irmãos. Então, vocês imaginem, né? Eu sou filha única e meu pai tem 10 irmãos, então era muito primo, muita criança para brincar. Era uma festa e era uma briga também, né? Como em todas as famílias saudáveis. E na hora de ir embora, a gente dava tchau para todo mundo, se despedia. E quando a gente estava assim, entrando no carro, meu avô, ele falava assim, nada dramático que ele era, né? Ele falava assim, pois é, não sei, pode ser, né? Quem sabe seja essa a última vez que a gente esteja se vendo. E aquilo a gente engolia seco, embargava a voz, não, avô, o que é isso? E já era triste, né? Ver o meu avô e a minha avó dando tchau, assim, do portão. Agora, com aquilo que meu avô falava, meu avô era a pessoa que me fazia pensar sobre a morte. A gente voltava, né, os 800 quilômetros pensando, né, será que essa vai ser a última vez que a gente vai se ver? Será que eles vão estar lá no ano que vem? E o tempo passou, o velhinho resistiu às dores, às doenças, só que a minha avó faleceu. E quando a minha avó faleceu, parece que o meu avô faleceu junto também. Ele entendeu que ele não teria muito mais tempo pela frente. E ele teve uma ideia brilhante. Ele diz assim, olha, eu não quero que filho nenhum meu
tenha trabalho comigo, eu não quero que ninguém tenha despesa comigo, então eu vou comprar o meu próprio caixão e vou colocar dentro de casa. E daí todo mundo falando ali, não, vô, que é isso? Não tem cabimento nenhum o senhor fazer um negócio desse, como é que vai pôr o caixão aqui? E teve gente que falou para ele, se o senhor colocar esse caixão aqui, eu não vou vir lhe visitar. Teve ameaça, teve de tudo, mas não teve quem fizesse com que o velho tirasse essa ideia da cabeça. E a minha tia, já conhecendo o pai que tem, ligou para o dono da funerária e falou, olha, se o meu pai for aí comprar o caixão, o senhor não venda. E não deu outra. Pouco tempo depois, meu avô apareceu lá, e daí ligaram para minha tia, teu pai está aqui, ela não vende e tal. E daí meu avô pensou, plano A deu errado, plano B. Essa cidade, como eu falei para vocês, fica do lado da Argentina, dá 15 minutos da Argentina. Daí ele pensou, eu vou para a Argentina, eu compro o caixão, pego o caixão e trago para casa. E daí ele estava ali fazendo os preparativos para ir para a Argentina, minha tia viu e falou, pai, o senhor está indo aonde? Ele, eu estou indo ali na Argentina. O que o senhor quer da Argentina? Não, é que... Daí contou a história da minha tia, não, porque o senhor não pode, porque vão lhe prender o senhor e o caixão na alfândega, não faça um negócio desse. E ele não conseguiu comprar o caixão lá, que ele tanto queria. Naquele mesmo ano, eu me formei em piano. Eu tive um recital de formatura naquele ano e eu tive a alegria de ter o meu avô vendo o meu recital de formatura. Meu avô, ele amava música e ele amava me ver tocar também. Então, no dia 13 de dezembro, o meu avô estava assistindo o meu recital de formatura. E no dia 26 daquele mesmo mês de dezembro, eu estava assistindo o meu avô morrer numa cama de hospital. Meu avô foi a única pessoa que eu vi morrer. Minha família estava ali se revezando para cuidar dele, para não deixar ele sozinho. E quando foi 1h25 da manhã, eu vi o meu avô dar o seu último suspiro. E isso me marcou demais. Depois disso, eu e meu pai, a gente saiu para resolver as questões burocráticas. Minha tia, né, sempre pronta resolvendo as coisas, já foi lá, eu trabalhava em cartório, já foi ver as questões dos papéis ali. E eu e meu pai, a gente foi na funerária ver esse negócio do caixão. E assim, eu vou falar para vocês não vão acreditar, vocês vão dizer, que você está mentindo para a gente, que não sei o quê. Mas assim, vocês não vão acreditar, mas eu e meu pai, a gente também não acreditou. Quando a gente entrou na funerária, a gente bateu assim, o olho assim, nos caixões que tinha lá, o caixão assim, mais ruim que tinha. Que você batia o olho, acho que o caixão até quebrava, de tão fraquinho que era. Acho que era de papelão o caixão. Esse caixão mais ruim tinha uma folha escrita assim, prendida assim no caixão, escrito, reservado para Evaldo. Olha, depois de morto, o velho conseguiu dar um chapéu em todo mundo, em todos os filhos e netos, e conseguiu comprar, porque ele falava assim, eu não quero ter esse negócio de ostentação, eu quero que seja um negócio simples, e foi lá e comprou. Nessa série Veredas, a gente está estudando sobre qual seria uma vida que vale a pena ser vivida. Que tipo de vida que é uma vida significativa. E a gente está usando, além da Bíblia, outros 2 livros. Um livro é do teólogo Miroslav Volf, que é sobre a vida e o viver. E outro livro, O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. E hoje a gente vai falar sobre esse tema denso. Sofrimento e morte. Qual seria o papel do sofrimento e da morte nessa nossa busca para encontrar uma vida que tenha significado, uma vida que faça sentido ser vivida? Será que tudo que acontece com a gente tem um motivo para acontecer? Será que tudo que acontece comigo eu preciso saber o porquê do que aconteceu? E para a gente, falar sobre isso, a gente precisa também entender um pouco sobre o tempo que a gente vive hoje. Tem um filósofo que eu já citei aqui algumas vezes, Byung-Chul Han, que ele fala que a gente vive hoje, em uma era, ele fala assim, que a nossa relação com a dor explica a sociedade que a gente vive. Ele diz que a gente vive no tempo dos analgésicos, onde todo e qualquer tipo de dor é evitada. Se você tem pensamentos negativos, você já tem que trocar logo, assim, imediatamente por pensamentos positivos.
É o típico você terminou o namoro e já diz assim, a fila anda. Você nem tem tempo para pensar no que aconteceu. Você tem que estar feliz o tempo todo. Você tem que mostrar o seu ângulo mais bonito. As dores, ele vai dizer assim, que são um escândalo. Porque dor é fraqueza, né? Só que ele vai também explicar a necessidade do sofrimento, a importância do sofrimento na nossa vida. Ele vai dizer que aonde as separações doem é onde os vínculos são verdadeiros. Ele vai dizer que dor é verdade. Tudo que é verdadeiro dói. Ele vai falar que dor é vínculo. As pessoas que não conseguem suportar a dor, elas são incapazes de terem vínculos. Porque se relacionar dói. O outro nem sempre vai dar aquilo que a gente espera. Ele vai dizer também que dor é realidade. Hoje a gente vive anestesiado, a gente vive apático, porque a gente encontra milhares de maneiras de fugir da nossa realidade. Ele vai dizer que sem dor nem amamos e nem vivemos. E ele vai dizer também que dor está ligada à criatividade. Não somente a dor está ligada à profundidade dos relacionamentos, como ela está ligada ao que é novo. Ele vai dizer que a dor ela é parteira do novo. E tem gente que diz que a inteligência artificial vai superar a gente. Ele vai dizer que não. Porque a inteligência artificial, apesar dela ter muitas informações, ela é incapaz da dor. Se ela é incapaz da dor, ela é incapaz de profundidade. Então, apesar da inteligência artificial saber fazer vários cálculos, pelo fato de não ter dor, ela é incapaz da experiência. Dentro da psicanálise, sofrimento e angústia não são necessariamente algo ruim. Na verdade, o sofrimento e a angústia é aquilo que nos move. Quem não enfrenta a sua angústia fica paralisado. E no livro Sobre a Vida e o Viver, vai dizer que outros pensadores e outras tradições religiosas, eles se depararam com esse tema do sofrimento. Ele vai dizer que Buda, ele olhou para o sofrimento e ele estabeleceu um problema e uma solução. Ele diz assim, que o que nos faz ter dor é o nosso apego às coisas, aos bons sentimentos, ao medo de perder a quem amamos. E ele chega à conclusão de que a gente não vai vencer o sofrimento se a gente tiver tudo aquilo que a gente quer. Porque quanto mais queremos, mais desejo temos. Então você consegue uma coisa e daí nada nunca é suficiente. É uma conta que nunca vai fechar, você sempre vai querer mais. Ele falou assim que então o caminho não seria eu querer e ter mais daquilo que eu quero e nem também chegar à exclusão total, não ter desejo nenhum. Ele vai dizer que quando eu tento ficar recluso, não ter desejo nenhum, na verdade eu estou ainda mais apegada ao meu desejo. Então, Buda ele vai sugerir um caminho do meio. E ele vai dizer que a nossa serenidade frente ao sofrimento ela vai depender do quão desapegado nós somos. Al-Ghazali é um teólogo islâmico. Ele vai dizer que tudo que existe, existe porque Deus fez. Então, se alguma coisa acontecer, fique tranquilo, porque nesse mundo aqui ou no mundo por vir, você vai entender o porquê. Porque se alguma coisa existe, é porque existe um motivo. Na tradição islâmica, a figura de Jó aparece. Só que o Jó da tradição islâmica, enfim, ele é um cara rico, mas ele é humilde, porque ele reconhece que aquilo que ele tem vem de Deus. Então, quando lhe é tirado aquilo que ele tem, ele não fica preocupado, ele continua fiel, porque ele entende que tudo existe um propósito para acontecer. Então, essa é a história no viés islâmico. Mais próximo de nós, tem a frase de um pensador que, quem sabe você não saiba que essa frase é dele, porque eu também não sabia. O que não me mata me fortalece. Essa frase é de Nietzsche. Nietzsche enxerga a vida como uma jornada de superação. Ele vai dizer que a dor ela pode ser transformada em profundidade, em nobreza, em força. E ele vai dizer que felicidade e tristeza andam juntas. Não tem como você minimizar uma coisa sem atrofiar a outra. Agora, voltando para a tradição cristã, nesse livro do Miroslav, ele vai dizer que o Jó da tradição islâmica é diferente do Jó da tradição cristã. O Jó da Bíblia,
ele aparece como alguém que não somente confia em Deus e sofre confiando em Deus, mas alguém que protesta. E parece que manter a fé é fazer essas duas coisas. A história vocês conhecem, né? Jó era uma pessoa que tinha uma vida boa e parece que ele até merecia a vida que tinha, porque ele era dito como uma pessoa justa e íntegra. Mas daí aparece uma figura que se chama o adversário. De tão insignificante que essa figura é, nem nome tem. É só chamado de o adversário. Quando ele aparece, Deus decide falar bem de Jó. Ele fala assim, você viu meu servo Jó? Gente boníssima, gente fina. E daí o adversário fala assim, mas é lógico, você dá tudo o que ele quer, você cerca ele de coisa boa. Eu aposto que se você mandasse um problema para ele ia te trair. E daí Deus falou assim, truco, eu aceito essa aposta aí. Só que Jó não sabia de nada, né? Note isso, não sabia de nada. Daí a vida de Jó fica miserável, acontece desastres naturais, um monte de coisa ruim, e Jó fica doente ali. E quando isso acontece, é dito que 3 amigos de Jó vêm consolar Jó. E eu acredito que eles são ótimos amigos, porque eles veem a situação que Jó estava passando e eles ficam uma semana do lado de Jó sem falar nada, ficam em silêncio. E essa é uma atitude admirável, eles não falam nada, mas eles ficam ali do lado de quem está sofrendo. Os problemas começam a acontecer quando as pessoas começam a querer explicar o sofrimento. E isso acontece muito. Em velório acontece muito. Eu tenho uma amiga que perdeu alguém próximo, que ela diz assim, que eu nunca ouvi tanta besteira na vida. As pessoas falam assim, não, mas foi bom que a pessoa morreu aqui, porque Deus sabe, olha só, foi bem na hora depois disso, depois daquilo, porque, olha, aconteceu. Ela falou assim, eu não engulo isso não. Quem que me garante que era a hora dela ir? Não era, não. E daí eu me lembrei de quando eu perdi um amigo com 21 anos. Ele tinha 21 anos, ele morreu muito cedo. E as pessoas falavam assim, olha, foi bom porque ele morreu, porque agora a morte dele vai falar mais do que a vida. E eu fico pensando, mas como é que você sabe, né? Se ele tivesse vivo, ele não poderia falar muito mais, viver muito mais, falar do amor de Deus? Quem que sabe? Quem que mede isso? E nessa mesma ocasião, quando eu fui no velório desse amigo, quando eu vi ele dentro do caixão, foi quando eu entendi que ele tinha morrido. Era difícil de acreditar. E eu comecei a chorar. E uma amiga muito querida da minha família chegou lá e veio me abraçar e falou assim, filha, não chora. Jesus vai voltar. Para que chorar? Eu não consegui falar nada para ela, mas eu pensei. Eu falei assim, minha senhora, que Jesus vai voltar, isso eu sei. Mas o que eu não sei é o que eu faço com a minha dor. Que Jesus vai voltar, eu prego, eu dou estudo bíblico, mas eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar no fundo da sala de aula e ele não estiver mais lá. E enquanto eu viver, eu nunca mais vou ter essa amizade que eu construí por anos, nunca mais. O problema não é Jesus, o problema é o que eu faço com essa minha dor. E quando os amigos de Jó eles começam a explicar ali o sofrimento, Jó não aceita nenhuma das explicações. Tem uma aula do pastor Edson sobre o livro de Jó, que eu gosto muito, porque ele fala assim, que o livro de Jó ele é dividido em 2 partes. Ele fala que é dividido em prosa e em poesia. Ele vai dizer que a prosa ela dá as informações, né? A história ali, o que Jó faz, o que os outros fazem, as informações para a gente. Mas é na poesia que a gente entra na densidade, no peso do sofrimento de Jó. É ali que ele se revela para os amigos, ele fala muitas coisas super pesadas para os amigos. Jó, ele mostra as entranhas dele para os amigos, e os amigos, eles sambam em cima das entranhas de Jó, fazem teologia em cima do sofrimento de Jó. Jó não aceita essas explicações porque elas justificam, elas racionalizam, elas deixam o sofrimento como se fosse trivial, como se não fosse tão ruim quanto é.
E quando Deus aparece na história, Deus ele fica do lado de Jó, que protestou, e não dos amigos que tentaram defender Deus, né, e que tentaram justificar o sofrimento. Deus ele não responde nenhuma das perguntas de Jó, como vocês sabem. E, na verdade, Deus faz mais perguntas para Jó. E quando Deus aparece, parece que Jó ele não quer mais saber o porquê do sofrimento dele. As pazes de Jó com Deus não significam o fim da briga de Jó com o mundo. Ele pode continuar protestando. A história de Jó mostra para a gente como que a gente agora deve acolher o nosso sofrimento, chorar a nossa dor, e ao mesmo tempo como que a gente deve ouvir o sofrimento do outro, acolher o sofrimento do outro. No livro O Grande Sertão Veredas, ele vai falar sobre várias doenças, várias mortes que acontecem durante o livro, como se fosse uma pintura que a gente vai passando. A filha de Guimarães, Vilma Guimarães Rosa, ela vai dizer que um dos motivos que Guimarães Rosa abandonou a carreira médica foi a incapacidade que ele sentiu de frear o sofrimento. Foi a impotência dele frente à morte dos seus pacientes. Ele viu doença que não tinha cura, doença que não tinha remédio, pessoas que foram esquecidas aí na nossa sociedade. E isso é retratado no sertão. O sertão é um lugar de esquecimento. O sertão é um lugar de não assistência. E ele vai falar de dois lugares, né, que ele escreve no Grande Sertão Veredas. Um é o Sucuruiú e outro o Veredas Mortas. No Sucuruiú, as pessoas elas não enterravam mais os seus mortos. Elas tinham a bexiga preta. E no Veredas Mortas, ele fala assim que quando os jagunços passavam pelas Veredas Mortas, eles morriam de toda sorte de doenças, remédio que valesse de todo faltava. E Guimarães ele vai mostrar também um outro tipo de sofrimento no livro do Grande Sertão. Ele diz assim: como é que a alma vence se esquecer de tantos sofrimentos e maldades? No recebido e no dado? Ah, como? O senhor sabe, há coisas medonhas demais tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como todo amor e raiva de ódio. Ele vai falar que existe uma dor que é tão forte quanto a dor física. Ele fala da dor da ideia. Como a gente faz para sair, para tirar fazer com que a dor da ideia não doa mais? A médica, a doutora Carol dos Anjos, é médica oncologista, especialista em cuidados paliativos. E eu estava conversando com ela, ela citou alguns autores e me falou que a gente costumava viver menos no passado. 40, 42 anos, então muitos aqui de nós já estão no bico do corvo, outros já... Só que tiveram impactos que fizeram com que a gente vivesse mais. Então, a descoberta de vacinas, os antibióticos, teve também a Revolução Industrial, que fez com que a gente tivesse uma sociedade pautada no consumo. Então, a gente aliou as duas coisas. Agora a gente tem as doenças que matavam, agora não matam mais, junto com uma sociedade que está acostumada a consumir muito. Isso fez com que muitas escolas médicas elas se baseassem não mais no cuidado do paciente, mas no cuidado da doença. Essas novas técnicas que foram sendo descobertas, como reanimação, dieta artificial, hemodiálise, que são bem usadas, elas podem ser usadas de maneira indiscriminada, porque parece que essas inovações foram sendo confundidas com imortalidade. E a doutora me falou assim, olha, quando uma sociedade que não para de consumir, ela não para pensar na morte. E quando a gente não pensa na morte, a gente prioriza coisas erradas. Quando eu começo a achar que eu não vou morrer, quando eu tento me manter viva a todo custo, quando a minha família tenta me manter viva a todo custo, eu vou fazer com que tanto eu quanto a minha família a gente sofra mais. E ela vai dizer que quando a gente não pensa na morte, a gente adia a própria vida. E isso é exatamente o que aparece no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 3, vai dizer assim:
Salomão fala: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Parece ser um livro estranho, né? Ele diz assim, olha, melhor é a mágoa do que o riso, melhor é o velório do que a festa, melhor é o fim do que o começo, é o dia da morte do que o dia do nascimento. Salomão fala isso porque é no encontro com a morte que a gente começa a descobrir qual é o valor da vida. Que a gente começa a viver com mais consciência. É necessário esse encontro. Paulo, ele vai escrever uma carta que fala justamente sobre esse tema. Um dos temas que fala essa carta é o sofrimento. E ele escreve essa carta falando de sofrimento para uma igreja que está sendo perseguida. Romanos 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz, sim, sofrimento existe, é palpável, é real. Só que ele coloca a gente numa linha do tempo. Existe um outro tempo que vai vir, que é chamado de glória. Porque na história da Bíblia, lá no início, lá no Éden, as coisas eram perfeitas, né? Dito que era bom. Muitas vezes aparece essa palavra bom no início da Bíblia. Só que aí a gente decide por um governo de violência. E a violência e a maldade se tornam protagonistas aqui desse governo que a gente escolheu. E é isso, essa violência, essa maldade que causam dor. A história da Bíblia é a história de resgate, de Deus tentando fazer com que a gente volte para o Éden. Um dos nomes que Paulo dá para essa volta para o Éden é glória. E ele vai dizer que não é só a gente que sofre com isso. Ele vai dizer que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele fala que toda a criação, os bichos, seu cachorro, está aguardando um outro mundo que vai vir, velho. Que vai ser um mundo novo. E ele fala no verso 21 e 22, a esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Ele fala como se tudo que foi criado, o ecossistema, a natureza, ele estivesse num cativeiro, ele estivesse preso, escravo, espera a libertação. Ele coloca a figura de uma mulher grávida que está em contração, que está sofrendo as dores de parto, porque está esperando o novo, a glória que vai vir. E o verso 28, que é um verso que muito citado em muitos sermões, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe uma outra tradução desse verso, e é de um pastor muito querido, especialista em Novo Testamento, que eu não posso falar agora, mas que ele virá. Dia 22 ele vai estar aqui, então R$2 ou a pregação de um pastor misterioso vocês vão ter. E ele, que é especialista no Novo Testamento, ele falou assim, esse verso pode ser traduzido como, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à tona o bem. Então, não são as coisas que cooperam para o bem. É Deus junto com a pessoa que vai trazer o bem. Quando a gente olha para alguém na Cracolândia, a gente não diz assim, nossa, olha só, todas as coisas cooperam para o bem, a Cracolândia aqui está cooperando para o bem. Não, a Cracolândia está cooperando para o mal. E Paulo, ele escreve isso para os queridos em Roma. Ele escreve essa carta aos romanos dizendo, essa história não é o fim. Isso não é o fim. Eles são expulsos de Roma pelo imperador, então o sofrimento continua. Mas Paulo diz, esse não é o final da história. Apocalipse 20, verso 14, vai dizer que a morte e o inferno e a sepultura vão ser jogados no lago de fogo. Então, vai ter um dia que a morte vai morrer. Capítulo 21 de Apocalipse diz, eis que eu vejo um novo céu e uma nova terra. Deus habitará com as pessoas e eles serão chamados povos de Deus e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas já passaram e agora são coisas novas. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
eu não consigo imaginar esse mundo novo porque eu nasci, cresci e vivi num mundo rodeado, imerso no sofrimento. Eu não consigo imaginar. Mas a Bíblia diz para a gente que esse dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, a gente fica aqui, chorando as nossas dores, protestando com Deus, amando e sendo amado pelas pessoas, porque é isso que nos mantém de pé. Esse é o combustível que nos move. A gente perde as pessoas, mas não as perde totalmente. A doutora Monique Nascimento, ela falou que, com o passar do tempo, esse processo de luto, que é o processo de luto é um tipo de sofrimento diferente, que parece que a gente vai se desintegrar, o mundo fica vazio, o mundo fica sem sentido nenhum. Ela fala que, quando a gente consegue ir elaborando o nosso luto, a gente vai vendo que a gente vai formando um núcleo duro. A gente vai vendo que aquela pessoa que se foi, ela começa a fazer parte da gente, parte de quem a gente é. Ela diz assim, muitas vezes você sente um cheiro, você lembra da pessoa, você lembra o que a pessoa falaria naquele determinado momento. Você muitas vezes começa a pegar as manias da pessoa. Então, enquanto você estiver vivo, de alguma forma, a pessoa que se foi está viva com você, porque as lições que ela passou de amor vão estar vivas em você, através de você. E é isso que eu vejo no livro de Cantares. O final do livro de Cantares diz assim, que nada pode apagar o amor, nem as muitas águas podem apagar o amor. Vai dizer que nada pode comprar o amor também. Se você vendesse tudo que você tem e fosse comprar o amor, não ia conseguir. E nesse mundo que a morte parece ser invencível, o livro de Cantares diz que o amor enfrenta até a morte. Então, vale a pena continuar amando. Vale a pena viajar 800 quilômetros, pegar uma estrada esburacada para você ir lá ver a pessoa que você ama. O sofrimento faz a gente pensar que Deus está longe, mas a Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Se hoje você está com o coração massacrado, se você está passando por um processo de luto, se você está passando por alguma perda, saiba que Jesus está aí do seu lado. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, as pessoas falaram assim, Lázaro morreu. Jesus podia ter, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele podia ter pensado assim, nem vou chorar, porque já vou ressuscitar a pessoa aqui, mas Jesus chora. Deus é um Deus que chora quando ele vê a miséria desse mundo, quando ele vê o declínio desse mundo, quando ele vê as mortes desse mundo. Deus é um Deus que chora. Agora, sabendo dessa perspectiva bíblica, se hoje eu me encontrasse com a morte, eu diria, aproveita. Seu tempo está acabando. Nosso grande Deus, a gente falou sobre algo que nos machuca muito, que é o sofrimento, que é o luto, que é a perda das pessoas que nós amamos. E nós pedimos, Senhor, que enquanto o Senhor não vem, que a gente consiga chorar as nossas dores aqui, tendo a certeza de que o Senhor não nos esqueceu, de que esse não é o fim da história e de que existirá um retorno, uma volta para o Éden. Que o Senhor nos ajude a olhar para esses momentos difíceis e pensar em viver intensamente essa vida, porque é rápida, é como um sopro. Que a gente possa viver os nossos dias com mais sabedoria, aproveitando a cada momento com as pessoas que a gente ama, com as bênçãos que o Senhor nos deu, aproveitando e sabendo que o Senhor cuida de nós. E sabendo que um dia a morte vai morrer, que estaremos juntos para sempre. E é por isso que pedimos, Senhor, pelo conforto, pela paz no coração e pela certeza, Senhor, de que o Senhor chora conosco. Em nome de Jesus, amém.
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada por ter você aqui. Eu espero você semana que vem.